Ela chega aqui assim, olá, Doc, tudo bem com o senhor? Espero que sim. Tudo bem, querida, obrigado. É uma grande honra falar contigo e poder ter a chance de expressar minha gratidão pelo senhor. Eu que agradeço pelo carinho. Obrigado por tudo. Aí começa a confusão. Ela fala, obrigado por tudo, vírgula. Teu apostolado para mim é como uma junção dos papéis de Ananias para com São Paulo, Cirineu com Jesus e Jesus com São Dias. Eu nem entendi o que ela falou, mas eu já parei aqui no primeiro, vai ver o teu apostolado para mim. Falou, minha querida, beleza. Lato sensu falando, beleza? Se uma pessoa está comprometida de fato em ter uma vida, né, católica, uma vida cristã, etc., claro, todas as ações dela vão acabar sendo algum tipo de apostolado e tal, mas eu sei que você não está falando disso. Porque, evidentemente, você não tem uma compreensão teológica profunda para entender o que eu estou dizendo. Então, na cabeça de muita gente, é assim, ó, o que eu estou fazendo aqui é diretamente em si, né? É como se a coisa em si fosse uma coisa de religião, uma coisa de igreja, uma coisa de apostolado e tal. E aí que o pessoal todo fica nervoso, se confunde e tal. E daí vem uma série de confusões acerca do meu trabalho e mesmo os meus detratores, ou mesmo quem é meu fã, ou quem gosta de mim, se confunde miseravelmente, não sabendo o que, né? Porque às vezes se queixa que eu não estou falando não estou falando de igreja, não estou falando de Deus, não sei o quê. Mas então às vezes se queixa porque é disso que eu estou falando. Galera, preste atenção. Eu estou trabalhando. Atenção, eu estou trabalhando, assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando. Eu sei que para algumas pessoas não tem muita ideia, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando, beleza? Esse é o meu trabalho. O meu trabalho era um trabalho de psiquiatra, quando eu estava lá no consultório, e o que eu fazia no meu trabalho? Eu era psiquiatra, ok? Então a pessoa sentava na minha frente, falava das coisas da vida dela, falava lá do que estava me incomodando, e eu ouvia, né? Essa live é ao vivo, Juliana, é ao vivo sim, tá? A pessoa falava das coisas dela, falava das questões da vida dela, falava lá do que estava incomodando ela, e aí eu ouvia aquilo tudo, né? Tentava entender, né? Tentava imaginar um diagnóstico para ela que fizesse sentido, botava ali interrogando coisas que eu não entendi, vou ter que perguntar de novo na próxima consulta, fazia uma prescrição e entregava para ela. Trabalho, eu estava trabalhando, beleza? Trabalho. Bem, aí eu começo, né? Aí pronto, começo a me dedicar mais à vida da docência, do ensino. Entendo que a internet é um lugar onde eu consigo mais alunos, no final das contas, né? Eu consigo mais alunos, consigo chegar a mais gente, né? Que vão conseguir comprar mais os cursos que eu tenho para oferecer. O professor vive de curso, não é isso? Então, o professor vive de dar aula, não é verdade? Então, pronto. Fui para a internet lá em 2017. Mais aluno, mais gente que pode comprar. Tinha 4, 5 filhos, não tinha tanto dinheiro, precisava de mais dinheiro. Começo na internet, trabalho, porra, tá dando aula. É isso que eu tô fazendo, dando aula. Ensinando as coisas que eu tenho que ensinar. Ensinando as coisas sobre comportamento humano. Ensinando as coisas sobre saúde mental. Ensinando as coisas sobre, sei lá, relacionamento. Ensinando as coisas sobre terapia. Tô ensinando. Tô dando aula, porra, entendeu? Tô dando aula. Aí quando eu chego aqui agora, o que eu tô fazendo agora, neste momento? O que eu estou fazendo aqui? Eu tô dando uma aula. Eu sei que não parece, mas eu estou dando uma aula, né? É isso que eu estou fazendo. É um formato específico de programa, é uma aula mais dinâmica, é uma aula mais rápida, mas eu estou dando uma aula para vocês, é isso que eu estou fazendo. Quando eu estou tocando aqui a minha empresa, né? E estou com meus gerentes ali, estou com outros colaboradores, ou quando eu estou dando uma aula para pós-graduação, ou quando eu estou dando uma porra de uma aula que eu estou, sei lá, fazendo negociação internacional com investidor internacional, não sei o que eu estou fazendo. Estou trabalhando. É isso que eu estou fazendo, eu estou trabalhando o tempo todo. Quer dizer, 90% do meu dia é trabalho. Então, não é que eu, assim, isso aqui não é, o apostolado, vou criar um apostolado, o apostolado São João Maria Vianney, não é isso, eu tô trabalhando, galera, atenção, é como se eu fosse um contador, estivesse no meu escritório trabalhando, é como se fosse um pipoqueiro, estivesse na porta do colégio trabalhando, é como se eu fosse uma enfermeira, ou enfermeiro estivesse no hospital trabalhando, é como se eu fosse um lixeiro, estivesse na rua varrendo trabalhando, como se eu fosse um advogado, estivesse no escritório trabalhando, eu tô trabalhando, galera, não se confunda. E aí que vem a maluquice da cabeça de um monte de gente. Esse é o ponto central dessa live. A maluquice da cabeça de um monte de gente é essa. Fala, ai, caramba, eu queria tanto ser um melhor cristão, eu queria tanto ser uma pessoa mais religiosa. O que eu tenho que fazer? Qual que é o apostolado que eu tenho que fazer? Eu falei, sei lá, cara. Eu vou te dizer o que você tem que fazer. O que você tem que fazer, porra, é trabalhar bem. Ter unidade de vida, trabalhar de modo decente, entendeu? Tentar fazer a tua missão real, o que você precisa fazer naquilo, o que se espera que você faça naquele trabalho. Né? Não é o que você quer fazer, é o que espera que você faça. Essa é uma inversão fundamental da maturidade. A inversão fundamental da maturidade é o seguinte: o que eu faço? Eu faço o que as pessoas esperam que eu faça. Ai, nossa, eu vou fazer o que os outros esperam de mim. Não, tu vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você vai fazer o que você espera de você. Isso é criança que faz, porra. Isso é criancinha mal educada que faz. O que criança mal educada faz? Criança mal educada faz o que ela quer fazer e meio que, beleza. Aí o que você espera? Espera que a criança entenda o que a sociedade, a comunidade, a família, os pais, os amigos esperam dela e ela tenta, né, se adequar. Aí, por algum motivo maluco, depois quando você bate lá nos 21, 25, você começa a ouvir um monte de besteira e fala, eu tenho que fazer o que eu quero.
Então, meu filho, atenção, faz o que você quer então aqui. Né? Faz o que você quer na vida. Né? Você vai se decepcionar aqui com as coisas que eu tenho para falar. Porque a minha questão é a inversa, entendeu? A minha questão é inversa. A questão é inversa. Você tem que fazer o que a sociedade, o que a comunidade, o que Deus, o que os outros esperam que a gente faça. Por que a gente está na vida? Porra, é isso que a gente tem que fazer, entende ou não? Né? Isso é princípio de saúde mental, meu cara. Porque quando você faz só o que você quer, tu vai se decepcionar, porque você não sabe o que você quer, ninguém sabe exatamente o que quer, isso é maluquice sem fim. Agora, Deus, a sociedade, a comunidade, os outros, tem uma certa estabilidade, assim, o que você tem que fazer no trabalho. Porra, você tem que saber o que você tem que fazer no trabalho. Do contrário, se você não sabe que você tem que fazer um trabalho, atenção, sabe, você vai ser demitido, porque o teu cargo, a tua função é dispensável. Ou você está abaixo das exigências do teu trabalho, não é isso? Então, qual que é a dificuldade de entender isso? É pouca dificuldade. A dificuldade de entender isso é que tem um monte de discurso, maluco, hipotético, é só loucura, cara. É só loucura, cara. É só loucura, assim, Ítalo, não sei como é que eu tenho que servir. Meu filho, não viaja, para de romantismo. Você não sabe o que é servir? O que é servir? Servir é cumprir teu dever, porra. O que é servir? É cumprir o teu dever, isso é servir. Então, no meu trabalho, tem um conjunto de expectativas que eu tenho que, né, ter competência, compromisso, constância para alcançar. Né? Uma série de exigências, expectativas, que eu tenho que ter competência, compromisso, constância para alcançar. Pronto, isso é servir no trabalho. Família, mesma coisa. Você tem uma série de compromissos que você tem que ter competência, compromissos, pronto, e aí você vai lá e serve. Né? É isso, no fundo. Né?